Agora, nós vamos entrar numa parte um pouco mais conceitual, então eu recomendo que você se sente bem confortável na cadeira, preste bastante atenção, beba uma água, porque agora nós temos um assunto um pouco mais conceitual para falar, que é a nossa Dockerfile, tá? Bom, você já sabe o que são as imagens do Docker, né? Porque nós já vimos um vídeo falando sobre o que são essas imagens, né? Mas agora, né, a gente precisa saber o seguinte, tá? E como é que forma nessas essas imagens, né? Como é que o pessoal forma, por exemplo, uma imagem onde já tem um servidor web totalmente instalado e já em execução? Como é que eles fazem isso, né? Será que toda vez eles criam uma imagem, né, sempre do zero? Bom, não, né? Porque senão a gente ia ficar meio maluco se toda vez que tivesse que remontar o nosso ambiente de desenvolvimento, né, ou as nossas imagens, tivesse que ficar lembrando todos os comandos que a gente executou para formar aquela, vamos dizer assim, né, aquela máquina com aquele sistema operacional, né? Felizmente, não é assim, né? A gente não fica lembrando as coisas que a gente fez. A gente tem um camarada, né, que vai ser um arquivo na sua estrutura, né, que no caso é a Dockerfile, né, que vai conter o quê? Instruções para a criação da nossa imagem, né? Ou seja, ele vai ser o arquivo, né, responsável por moldar, né, a nossa imagem, né, para os nossos containers, né? Ou seja, ele vai seguir as instruções que estão neste arquivo, né, que eu falei para você, e a partir disso ele vai montar, né, a nossa imagem, né, que no caso vai dar o poder de que a gente seja capaz de ter um container, certo? Ou seja, após ele ler as instruções deste arquivo, ele vai formar uma imagem. Se você quiser entender, não é correto, mas se você quiser entender que nós estamos formando uma máquina ali, né, virtual, certo? Onde você vai executar suas coisas, ou pense como uma máquina física, vamos dizer assim, né? É onde está todo o seu ambiente para você trabalhar, para você desenvolver e até mesmo subir para a produção, tá? É possível você subir o container, né, que é o resultado pós a imagem, né? Ou seja, o container é a execução do que a imagem diz para ele ser, certo? Você pode até subir isso para produção. Em outras palavras, nós estamos querendo dizer o quê? Que nós estamos empacotando, né, como esta máquina tem que ser, né, propriamente dito, tá? Ou seja, siga todos esses passos e forme para mim uma máquina, tá? Bom, para criar a nossa Dockerfile, tá? É simples. O que você precisa fazer é clicar com o botão direito aqui, tá? Novo arquivo. Você vai fazer a sua Dockerfile, perfeito? Vai dar Enter aqui, tá? E o que você precisa fazer primeiro, né? Dizer algumas instruções, tá? Nós vamos ver duas aqui, que são bem simples mesmo. É a from, tá? Que diz para ele uma imagem que já exista, certo? Que exista onde? No Docker Hub, que a gente já sabe o que que é, tá? E na sequência eu vou mandar ele executar um comando, né, nesta máquina que foi formada, tá? Então, nós precisamos inicialmente escrever aqui de onde, né, ele vai pegar. Então, eu vou falar para ele que eu quero pegar uma imagem já existente, certo? Do Ubuntu na versão 16.04, certo? O que, que ele vai fazer aqui? Quando ele ler essa Dockerfile aqui, a primeira instrução que ele vai olhar é: legal, existe um from aqui, ou seja, ele está pedindo uma imagem já existente, né, do sistema operacional Linux na distribuição Ubuntu, né, sobre a versão 16.04. Legal? Se eu executasse dessa maneira, a única coisa que o Docker faria seria baixar a imagem, mais nada, certo? Só que eu quero que ele faça um comando para mim dentro, né, da máquina que eu estou baixando, ou seja, da imagem do Ubuntu, né? E que comando é esse que eu vou falar para o Docker? Eu vou primeiro falar, ó, eu quero que você faça um run, que significa execute algo dentro deste cara aqui, que é o Ubuntu, certo? E eu vou executar o comando mais básico que eu lembrei aqui neste momento da gravação, que é
uma lista, certo? Para mim. Liste o que tem aí, certo? No momento da criação. E só, certo? Mais nada. Feito isso, eu já estou com a minha Dockerfile criada. Ela faz alguma coisa? Na verdade, ela por enquanto não faz nada, tá? Por que ela não faz nada? Porque ele nem sabe, certo? Da existência dessa Dockerfile ou da própria imagem que será criada, né? Que é o que eu vou ensinar para você agora, né? Aí você talvez esteja se perguntando, você está falando de imagens, né? Como é que eu vejo esse negócio de imagem? Né? No Docker, basta executar, né? Docker imagens, certo? E ele vai te mostrar uma série de imagens, certo? Eu já tenho algumas na minha máquina aqui, né? Na sua, se você tiver instalado o Docker agora, não vai ter nada, né? A lista vai estar vazia, tá? Mas o que nós queremos é criar a nossa imagem, certo? A partir de outra imagem. Olha que legal, né? O Docker ele é bem interessante, né? Porque ele deixa eu alterar esse Ubuntu que eu estou fazendo e implantar mais coisas. Nós não vamos nos aprofundar neste nível, né? Que eu acabei de falar, de formar uma imagem por outra. Não é o intuito agora do curso. E sim, a gente vê, né, esse cara se formando, né? Ou seja, eu formando a minha imagem baseada nesta Dockerfile. Para isso, o comando é o docker build, certo? Menos T, o nome que eu quero, certo? Para essa minha imagem, eu vou chamar de Ubuntu teste. E aqui ele está perguntando o seguinte, né? O próximo comando: aonde está a Dockerfile? No meu caso, está no mesmo local onde eu estou executando este comando. Ou seja, é muito importante que quando você for executar este comando aqui, você esteja na pasta, certo? Aonde está o Dockerfile. E eu estou na pasta aonde está o Dockerfile nesse momento. Se você estiver usando Windows, eu recomendo que você utilize o PowerShell, certo? Para você executar, porque ele é digamos que ele é um melhor assim do que o próprio prompt que já vem do Windows, tá? Mas o importante aqui é que você navegue, né, até esta pasta onde está esse Dockerfile, né, via o seu terminal e que você execute, né, o comando na onde encontra-se a Dockerfile, perfeito? Feito isso, aqui, qual que é o nosso próximo passo? Dar o Enter, tá? Quando a gente fizer isso, o que o Docker vai fazer? Ler a Dockerfile, certo? Executou bem rápido, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, o que ele acaba de fazer? Vou dar um zoom aqui, para a gente ter uma visualização melhorada, tá? E o que ele fez? Ele primeiro falou, ó, eu mandei um comando de build aqui, né? Certo? Neste local que eu estou. Esse foi o total aqui em kbytes que eu executei, certo? Para esse comando. E aí ele começa as etapas. Então, qual é a primeira etapa? Ele vai buscar o Ubuntu, certo? Eu já tinha essa imagem localmente. Lembra que eu mostrei o comando Docker Images? Então já tinha ela localmente. Por isso baixou tão rápido. No seu caso, isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Essa execução, porque a imagem não existe ainda na sua máquina, tá? Então, o que ele vai fazer é realizar um download aqui da imagem, tá? E isso depende de internet para internet, tá? O tempo que vai levar para ele baixar, legal? A próxima etapa, certo? É o que? Execute, né? Para mim, a listagem do que está, certo? Neste Ubuntu. E aqui vale lembrar que eu não estou executando este comando na minha máquina, porque se eu estivesse na minha máquina, a listagem seria esta. Repararam? Minha listagem é completamente diferente da listagem que está aqui em cima, porque a listagem que está aqui em cima, tá, foi executado na imagem que eu acabei de criar. Aí você deve estar se perguntando, então foi executado nessa imagem? Não, ele foi executado na Ubuntu Teste, porque eu criei a minha imagem. Entenderam agora? Então, neste momento, eu acabo de criar uma imagem, tá vendo? Vou deixar bem destacado aqui, ó.
eu acabo de criar uma imagem, que se chama Ubuntu Test, tá? O tag dela, que é o latest, significa que é a versão que ele está, ou seja, se eu quisesse alterar, eu poderia buildar essa imagem com outra versão. Para fazer isso, basta eu vir aqui, ó, V1, perfeito? Quando eu faço isso, ele monta a versão 1. Então, por que eu faria isso? Porque eu alterei, né, a Dockerfile, certo? Aqui eu realmente não alterei, mas eu taguei só para que você saiba o que é, tá? Então eu formaria a versão 1 dessa imagem. Aqui nós temos o identificador desta imagem, certo? Ele identifica esta imagem por este ID aqui, perfeito? Quando foi criado e o tamanho desta imagem, perfeito? Ah, e se eu quisesse, né, apagar esta imagem aqui, porque ela está errada? Então você vai vir aqui, docker rmi, né, que é remover a imagem, e vou falar para ele remover. Ele não está deixando, né, porque eu criei duas versões, então vou falar para ele apagar a versão 1 da imagem, porque eu não quero ela. Eu dei uma pequena pausa aqui no nosso vídeo, porque eu tinha digitado o comando errado, né? Para não ficar muito tempo aqui tentando descobrir o que estava errado, né? Eu não estava mandando apagar a imagem pelo nome de identificação que eu fiz dela, que era o Ubuntu Test V1. Tá? Estava passando um identificador e tem dois identificadores da imagem e ele não estava se encontrando. Tá? Feito isso, do comando docker rmi pelo nome e passando a versão, ele vai falar que apagou essa tag, certo? E se eu quiser apagar a Ubuntu Test agora, que eu não tenho mais nenhuma tag dela, basta eu dar este comando aqui. Ele deletou, tá? Porque não tinha duplicidade desses nomes mais, então o primeiro que ele encontrou, ele apaga. Feito isso, eu não tenho mais essa imagem, perfeito? Ela está apagada. Se eu quisesse recriá-la, aqui bastaria que eu executasse novamente este comando aqui e ela foi recriada. Ou seja, neste momento eu já tenho uma imagem, certo? Criada por nós, certo? Onde eu poderia escolher, tá? O que esta máquina, né, vamos dizer assim, tem que ter, certo? Para que fique claro e a gente finalize o nosso vídeo, eu vou alterar. Eu vou falar aqui, olha, agora eu quero que você execute para mim um comando do Linux para atualizar os repositórios dele. Um apt-get aí, update para mim, certo? Eu vou vir aqui e eu vou me mandar buildar sem trocar a versão. Você vai reparar que ele vai pegar aquela imagem que eu acabei de fazer e só vai verificar que tem, né, uma etapa 3. Então significa que ele vai atualizar a imagem, certo? Com este comando que eu acabei de fazer. Tá vendo? Então ele devolveu, ó, foi tagueado na latest, ou seja, é a última versão que você tem, perfeito? Como eu não estou passando versão, ele mesmo está fazendo esse trabalho para mim. Então eu acabei, né, de dar um update, certo? Ah, e se eu quisesse instalar então o famoso, né, install, vem aqui. É só fazer isso? Sim, é só fazer isso. Novamente, ó, eu vou mandar ele buildar de novo e ele só fez o vim. Repararam? Ah, e por que ele não instalou? Porque ele está esperando que eu digite, né, o i de confirmação, certo? Só que o Docker, ele para, ele é abortado quando isso acontece. Ah, como é que eu resolvo? Simples, galera. Você vem aqui, ó, traço i, certo? Fazendo isso, você está dando comando. Sim, é para você instalar sim isso para mim. Perfeito? E ele está instalando o Vim neste exato momento. Quando ele terminar, ele vai falar, está instalado, você já tem um Vim nessa sua máquina e você pode utilizar. Perfeito? E está lá, ó, latest. Por que ele fica fazendo isso sempre na latest? Para que você tenha, né, o cacheamento. Tá vendo? Então, se nada tiver sido alterado, significa que essa imagem está fechada do jeito que eu mandei ela ser fechada. Maravilha? É isso. No próximo vídeo, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos subir, né, nosso servidor web utilizando o Nginx, tá? Pegando o HTML que está aqui, local, mandando para uma máquina, certo? E já testando e vendo que o nosso ambiente está funcional.
certo? Então nós já vamos ter um servidor web para trabalhar com HTML, tá? Ainda não é uma coisa muito, né, avançada do PHP JavaScript nem nada, mas já significa que o nosso ambiente já vai estar preparado, né, para o nosso desenvolvimento. E se eu quisesse pegar essa pastinha e passar para um amigo meu que usa Linux ou passar para um amigo meu que tem Windows, vai funcionar para todos eles, perfeito? É isso. Eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.